Sant Seiya Tenkairen Zeus, o prelúdio de Pégaso. A luta entre as deusas Atena e Ártemis terminou sem conclusão. A aparição do deus Apolo mudou o rumo da batalha e o extermínio da raça humana era iminente. Eis então que um único cavaleiro decide fazer frente ao poder imensurável do deus Sol, abrindo um precedente na história de que houveram humanos que se rebelaram e ergueram seus punhos contra a vontade dos deuses. O fim dos tempos estava garantido quando, de repente, Seiya, carregando uma bagagem, encontra alguém e diz: "Me desculpe, esse lugar é tão bonito que me lembra algo, mesmo eu nunca vindo aqui antes. A luz daqui parece muito agradável." E na janela da casa avistamos Saori, que responde: "Está bem, mas não há ninguém aqui além de mim. Só espero que encontre a pessoa que está procurando." Alguma coisa havia mudado. Após a batalha contra Apolo, tanto Atena quanto Pégaso perderam suas memórias e eles não mais se conheciam e cruzaram seus caminhos por mero acaso. O cavaleiro viajou por vários países, sendo França, Japão, Espanha e China. Em pensamento, Seiya dizia: "Eu estive viajando todos esses anos à procura do paradeiro de minha irmã Seika, mas continuo sem encontrar nenhuma pista. Porém eu sei que não devo desistir e a encontrarei de qualquer jeito. Espere por mim, minha irmã." O tempo passa e Seiya continua à procura de sua querida irmã. Ele vai até uma pequena vila e, observando a paisagem, dizia: "Essas ruas, algumas coisas mudaram nesses últimos 5 anos, mas as pistas me trouxeram de novo para cá." Do alto, Seiya observa o que seria o início de uma luta no Coliseu. Os vestígios de Seika o levaram até o santuário de Atena, e passando pelo vilarejo de Rodório, Seiya chegou mais uma vez até o santuário. E observando, ele avista Saori, a deusa Atena, que estava ao lado de Kiki, que não era mais uma criança e estava crescido. À frente dos dois, vemos a urna da armadura de Pégaso e, ao que parece, a batalha prestes a começar era para ter o direito de usá-la. Kiki então dizia: "Quero parabenizá-los por terem chegado até aqui. Vocês demonstraram ser guerreiros valorosos e agora saberemos quem será o portador da armadura de Pégaso. Comecem." Os dois guerreiros começam a batalha e o homem de cabelos azuis, Atrion, é o primeiro a atacar, porém o adversário de cabelos ruivos, Eneas, desvia facilmente. Alguém observava aquela luta, e em certo momento do embate o garoto Atrion concentra seu cosmo, porém vemos que ele está sofrendo a influência de algo maligno, o espírito de uma misteriosa entidade do mal, o deus Phobos, a personificação do medo, filho de Ares, o deus da guerra, e de Afrodite, a deusa do amor. Enquanto Atrion dispara aquela poderosa energia, ele deseja que seu adversário desapareça, e Eneas, sem ter o que fazer, recebe todo aquele ataque em seu corpo. Caído no chão e cheio de ferimentos, ele perguntava: "Essa força não é normal. Quem você é de verdade?" E com indiferença, Atrion responde: "Parece que não foi o suficiente, humano insignificante." Ele mira sua mão para o adversário e estava prestes a disparar mais uma rajada de energia para então finalizá-lo. Porém é nesse momento que surge Seiya. Sem hesitar por momento algum, ele acerta um chute em Atrion. O verdadeiro Pégaso surge em nome da justiça, defendendo então os mais fracos. Atena e Kiki observam aquilo em silêncio, e Eneas observava aquele confiante guerreiro à sua frente. Sem hesitar, Seiya aponta seu dedo para Atrion e diz: "Isso aqui não deveria ser uma luta justa? E para chegar a tal ponto, por acaso você não tem honra?" O garoto então responde: "Você é bem forte para quem não é um cavaleiro, mas essa luta não tem nada a ver com você, não interfira." Naquele momento ele parte para o ataque novamente. Agora o adversário de Atrion é Seiya, porém o garoto de cabelos azuis não consegue acertar um golpe sequer no Pégaso lendário, e observando aquilo, Kiki dizia em pensamentos: "Seiya, como você conseguiu chegar até aqui? Se eu fiz de tudo para que você continuasse perdido, não posso deixar que se aproxime de Atena, ou a humanidade estará condenada ao sofrimento eterno." Naquele momento, Kiki ordena que parem a luta. Já chega, não se dão conta de que estão na frente da deusa Atena. Saori então se pronuncia: "Está tudo bem, sua valentia os torna candidatos a possuir a armadura de Pégaso." E em pensamento, Seiya, que estava sem memória, dizia: "A armadura de Pégaso? Foi ela quem eu vi antes há alguns anos atrás. Será mesmo uma deusa?" Seiya estava frente ao inimigo e dizia: "Eu não tenho nenhum interesse em seguir com essa luta." E Atrion responde: "Que pena, estava ficando divertido e o público está ansioso para ver a conclusão da nossa luta. Por acaso está com medo de ser humilhado na frente de todos?"
O deus do medo, Phobos, que estava possuindo Atrion, fala que irá brincar um pouco mais com o humano asqueroso em sua frente, e seu irmão Deimos, o deus do terror, responde: eu irei tomar a consciência daquele outro. O alvo dele era Eneas, que servia como receptáculo. Dentro da sua mente, o guerreiro era abraçado por uma forte escuridão, e desesperado ele se perguntava: mas o que está acontecendo? Estou perdendo o controle do meu próprio corpo. De repente ele consegue ver Deimos corrompendo sua alma. O deus dizia: a dor contínua em sua alma é a manifestação de todo o terror que posso provocar nos humanos. Atrion também sentiu os efeitos da possessão e Phobos dizia: os temores humanos são só instrumentos para nosso entretenimento, da mesma maneira que as de sua fétida e miserável existência. E de repente vemos aqueles dois guerreiros aspirantes a cavaleiros totalmente possuídos. Eneas e Atrion agora são Deimos e Phobos, os filhos de Ares e Afrodite. Com o cosmo concentrado em suas mãos, os seres malignos partem para o ataque. O alvo deles era a deusa da guerra justa, Atena. Saori observava aquilo e dizia: esses guerreiros foram possuídos por presenças muito poderosas. O que será que eles pretendem? Querem atacar o santuário? Estou com um mau pressentimento. Os deuses do mal continuavam seu ataque feroz. Morra, Atena, eles gritavam. E então finalmente Saori percebe: não pode ser, todo esse poder perturbador só pode vir de deuses. Por acaso são eles? E de repente Kiki se põe diante de Atena e utiliza sua técnica muralha de cristal para defendê-la. O jovem muviano então diz: por acaso perderam a consciência de seus atos? Não poderão machucar a deusa Atena enquanto estiverem me enfrentando. Phobos então dizia: me mostre por que foi escolhido como mestre do santuário de Atena. Tenho certeza de que não passa de um pirralho metido e superestimado. O deus ataca com seu poder, porém naquele momento Kiki concentra seu cosmo e o eleva até o sétimo sentido. Ele diz: meus punhos podem demonstrar minha lealdade pela justiça e também pela deusa Atena. Extinção estelar. Kiki, o novo grande mestre do santuário de Atena, utilizou a técnica secreta da constelação de Ares. Phobos fica espantado com aquele poder e sem reação. Ele é atingido e jogado para trás. Porém, logo em seguida, Deimos avança utilizando o corpo de Eneas. Kiki dizia: não tenho a intenção de acabar com suas vidas, mas punhos levantados contra Atena merecem ser castigados. Todos os seus ataques são inúteis. Farei com que veja a luz da deusa Atena. Seiya, porém, não compreende aquela situação e dizia: o que está acontecendo? Não entendo nada do que estão falando. Essa garota na minha frente, ela é mesmo uma deusa? Eneas estava prestes a acertar Kiki, porém o ariano estava confiante. Farei a sua alma despertar do sono a que foi induzida. Revolução estelar. Eneas é pego em cheio com a revolução das estrelas do grande mestre Kiki. Será que o ariano conseguiu deter os irmãos Deimos e Phobos? Qual a verdade por trás das memórias perdidas de Sei e Saori? Após derrotar os dois aspirantes a cavaleiros que foram possuídos pelo mal e que tentaram atacar Atena, vemos Kiki, o novo mestre do santuário, e em pensamentos ele dizia: eles mereceram receber um castigo pelo seu mau comportamento. Porém, eu não percebi o mal nesses dois. Parece que seus poderes vêm de outro plano. É um cosmo escuro e aterrorizante. Definitivamente não pertence a um ser humano comum. Todo o santuário está sendo invadido por esse cosmo. Ele é muito poderoso. Sinto que algo terrível vai acontecer bem aqui. Seiya não deve ficar neste lugar. Naquele momento, Seiya, que estava sem suas memórias de quando era um cavaleiro, pergunta para Kiki: ei, me explique o que foi tudo isso. Por que esses guerreiros tiveram um comportamento tão estranho? O grande mestre Kiki então responde: Seiya, você deve ir agora. Este lugar é muito perigoso. Por enquanto não preciso te dar nenhuma explicação. O cavaleiro de Pégaso escuta aquelas palavras, quando de repente vemos os dois deuses filhos de Ares, o deus da guerra, e também filhos de Afrodite, a deusa do amor. Aqueles eram Deimos e Phobos, os deuses do terror e do medo. Kiki fica surpreso. Eles foram capazes de possuir tanto Eneas quanto Atrion, como entraram no santuário sem serem vistos. Finalmente mostraram a cara. Sei que são os responsáveis por tudo isso. Naquele momento os deuses se pronunciam, como se atreve a nos dirigir a palavra com um tom tão arrogante. Ajoelhe-se quando estiver na frente de um deus. Naquele momento o cosmo dos deuses se sobrepõe sobre o corpo de Kiki. A pressão que ele sente é tão forte que o guerreiro de Atena não consegue se manter de pé e cai de joelhos perante o deus. Frente aos deuses, Kiki dizia em pensamentos: eles são os deuses do medo e do terror, Phobos e Deimos.
Foram eles que manipularam os aspirantes a cavaleiros Eneas e Atrion, o que acontecerá com sua intervenção no torneio da armadura de Pégaso. A Athena Saori, que observava aquilo, então diz: Phobos e Deimos, que motivação vocês têm para vir ao santuário e intervir neste torneio pela armadura de bronze? Talvez vocês tenham sido enviados por alguém. Deimos, a personificação do terror, responde à deusa: Atena, é a primeira vez que nos vemos, mas conhecemos sua história, à medida que teve que ser tomada por seu vínculo com os humanos. A deusa Atena, que também teve suas memórias apagadas na batalha contra o deus do sol Apolo, responde: Deimos, não entendo de que história você está falando. Não tenho nenhuma relação com os humanos, a não ser para zelar pela paz daqui do planeta Terra. Vocês, apesar de serem deuses, também devem respeitar o santuário, e suas ações interferiram no torneio, que estava sendo desenvolvido para escolher o portador da armadura de Pégaso. Peço-lhes que se retirem daqui, e assim evitem qualquer confronto desnecessário. No entanto, se vocês decidirem não concordar com a minha solicitação, terei que tomar outra providência. Mas por outro lado, se você tem algum negócio a discutir comigo, então este não é o lugar certo. Nós, deuses, não devemos envolver os humanos da maneira que você fez. Espero que possamos acabar com esse contratempo. Ceia, que observava tudo aquilo, dizia em pensamentos: Atena, ela é a garota que eu encontrei anteriormente. Isso realmente é muito incrível. E Deimos naquele momento se pronuncia: Atena, eles têm sido tão condescendentes com você. A angústia que você teria neste momento devido às consequências do castigo que os humanos receberam seria indescritível. Mas tudo isso não tem importância para nós. Não tenho a obrigação de apresentar os motivos de nossas decisões, mas direi que gostamos do sofrimento de seus insignificantes guerreiros. Deimos, nesse momento, ao que parece se referia aos heróis dourados, os 12 Cavaleiros de Ouro e o grande mestre Xion, que foram selados pelos deuses na estátua de pedra, condenados ao sofrimento eterno. Kiki, observando aquilo, dizia: Como eu imaginei, eles manipularam Eneas e Atrion, mas não foi só por diversão, eles pretendiam atacar Atena. E agora, tendo se mostrado, talvez possamos descobrir suas verdadeiras intenções. Ceia, aparentemente a hora de você se lembrar de tudo está muito perto. Tentei protegê-lo, mas é inevitável, seu destino como um cavaleiro sempre irá prevalecer. O novo grande mestre do santuário, Kiki, reconhece que Ceia, mesmo sem suas memórias, ainda mantém intacto seu instinto como um cavaleiro. Eneas fica surpreso com aquela situação. Mas o que? Fui usado como um fantoche para atacar Atena. Fui humilhado, não posso perdoar isso. Mas não consigo me mexer, o medo me paralisou. Ele é um deus e não tenho chance diante dele. Kiki, observando aquilo, dizia: Eneas e Atrion são guerreiros em treinamento ainda. Será que é por isso que os deuses não me usaram? Embora eu também não seja páreo para eles. Talvez eles saibam o motivo pelo qual eu sou o grande mestre. Se assim for, por enquanto não estamos em perigo. Mas então, Phobos e Deimos, parece que eles não têm escrúpulos. Então minha posição não é relevante para eles. O acordo entre os deuses ainda está intacto. Agora a única coisa perigosa é a presença de Ceia aqui. Naquele momento, os deuses invasores utilizavam os aspirantes a cavaleiros como verdadeiras marionetes. E a Atena então se pronuncia: Eu entendo que eles não têm intenção de sair. Portanto, eu serei obrigada a enfrentá-los e expulsá-los do santuário à força. Não terei piedade alguma de vocês. Naquele momento, Deimos diz: Você acha que suas palavras influenciam nossas decisões? Atena, sua postura desafiadora me surpreende. Aumenta minha vontade de te ver de joelhos, de ver o terror refletido em seus olhos, e todos os universos nos quais você reencarnar estarão condenados ao mesmo fim. Saori então responde: Phobos e Deimos, agora os motivos que os motivaram a invadir o santuário já não têm mais relevância para mim, e as suas frases sem sentido sobre um passado que eu sequer conheço não me preocupam também. Estou esperando que vocês terminem o que vieram fazer, já que pararam de se esconder covardemente nos corpos de Eneas e Atrion. Deimos diz para Atena: Então vamos mostrar o que pretendemos fazer com você, Atena. Vou forçá-la a se lembrar de tudo. Então vou antecipar o que meu pai planejou para você. A deusa da guerra justa, Atena, eleva o seu cosmo, se preparando para a batalha contra o deus do terror, Deimos, e o deus do medo, Phobos.
porém de repente um guerreiro sai à sua defesa, alguém que não ficou paralisado devido ao cosmo tenebroso dos deuses, um guerreiro que mesmo sem suas memórias, carrega em seu DNA a vontade de lutar pela justiça. Esse é Seiya, que mesmo sem suas memórias, pula na frente de dois deuses para defender a sua amada Saori, o Pégaso lendário, que carrega em seu cosmo a alma de um guerreiro de Atena. Seiya dizia: "Eu não vou permitir que eles te machuquem." Deimos e Phobos, sem pensar duas vezes, atacam Seiya com seus cosmos maléficos. Porém, Seiya nem sequer treme perante os inimigos. Mesmo que eles sejam deuses, um humano pode mostrar também que tem poder para proteger alguém e elevar seu cosmo até o infinito. Eu te protegerei, Atena. Kiki fica surpreso e nem conseguia acreditar no que os seus olhos estavam vendo. Ele gritava para o cavaleiro: "Não, Seiya, eles são deuses. Os seus poderes acabarão com sua vida. Você deve recuar agora." E os aspirantes a cavaleiros, Eneas e Atrion, que estavam caídos no chão, se surpreende com aquele forasteiro, o tal Seiya, que intervém em batalhas alheias sem nem sequer pensar duas vezes. Movido por seu senso de justiça e bondade, essa era a essência de um verdadeiro guerreiro, a conduta de um cavaleiro, o Pégaso mitológico, que escolheu reencarnar como humano e lutar todas as batalhas ao lado de Atena, Seiya, o matador de deuses. Naquele momento, a urna da armadura de Pégaso flutua e se põe à frente do seu verdadeiro cavaleiro, o cosmo que ela emana ofusca até mesmo os cosmos maléficos dos filhos de Ares. Seiya olhava para a armadura e se perguntava: "O que está acontecendo? Essa caixa brilhante me protegeu do ataque que eu estava prestes a receber. É por isso que eles estão lutando?" Deimos também fica surpreso. A armadura de Pégaso se manifestou para proteger Atena, ou seria para proteger este humano? A armadura de Pégaso reconhece seu cavaleiro. As memórias de Seiya podem ter sido apagadas, mas seu cosmo ainda se eleva até o infinito, para assim realizar o bem. Esse é o laço que liga a alma de um cavaleiro à sua verdadeira armadura. O lendário Pégaso mitológico irá ressurgir para enfrentar os deuses do mal. Pois bem, galera, esse foi o último capítulo lançado até o momento pela Hakuren Studios. Vou deixar o link da página oficial deles e também do Instagram no primeiro comentário desse vídeo para vocês continuarem acompanhando as artes e animações desse projeto muito legal que foi criado pela Hakuren. E é claro, quando a Hakuren Studios lançar um novo capítulo da história, eu vou trazer aqui para vocês. Espero que não demore, né? E no mais, obrigado por assistir o vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o cosmo?